Bom, só rapidamente o histórico dessa PL. Não, na realidade foi votado esse ano no Congresso, surgiu no ano passado, foi regulamentado essa votação final esse ano, e agora em julho de 2020 ela foi transformada nessa lei 14.026, e a Presidência da República vetou 12 artigos da proposição original, certo? Então, assim, o júri aqui, ele na realidade não trata-se de uma defesa ou de uma análise dos itens da PL ou da lei, mas simplesmente uma propositiva de argumentos que vão exatamente defender a PL ou vão, de uma certa forma, defender vetos ou defender reformas nessa PL, levando-se em consideração os vários outros aspectos do tamanho do nosso Brasil, né, levando-se em consideração as distorções entre os municípios dos estados brasileiros, levando-se em consideração distorções entre as regiões brasileiras, enfim, né, e também, obviamente, levando-se em consideração, especialmente para aqueles que vão defender a PL e a lei, as grandes distorções que nós temos em relação ao acesso a serviços de saneamento básico no Brasil, tá? Portanto, essas aqui são as equipes que eu tenho anotado, 5 equipes, das quais 3 equipes vão defender a PL e 2 equipes vão tecer argumentos contrários a PL 4162. Diga, Cássio, bom dia. Professor, sabemos aí que essa PL, ela foi, o relator era o senador Tasso Gereissati, certo? E ele destacou várias situações, trazendo dados da OMS, que até o senhor já falou, comentou desse dado aqui, do cada real investido em saneamento, são economizados R$ 4 em saúde pública. Eu também queria destacar um estudo do Instituto Trata Brasil, que eu peguei no G1, ele informou que quase 35 milhões de brasileiros eles não têm acesso à água tratada, mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Além disso, 46% desses esgotos gerados no país são tratados. Também temos dados aqui do G1, né? Que foi tudo pegado do G1, eram as comparações em que teve também a perda, foi até o tema da aula passada do senhor, entre 6,5 bilhões de metros cúbicos de água, né, equivalente aí, eles fazem até uma comparação com 7,1 mil piscinas olímpicas, e tudo isso gerou um impacto que poderia ser econômico de 12 bilhões, certo? Que não foram faturados. Apresentar esses dados aqui já foram alguns dos argumentos usados pelo relator da situação precária do momento do saneamento básico no nosso país. Queria chamar aqui o Rodrigo, que ele tem mais alguns dados relevantes. Vou sair aqui. Bom dia, professor. Bom dia. Rodrigo aqui. É muito importante isso que o Aques falou, porque eu acho que é um dos pontos principais, a relação das perdas. Por quê? Porque é um dos pontos principais, a relação de perdas. Porque é muito difícil você encontrar um empresário um dia que ele queira perder. Por exemplo, essa perda de 7,1 milhões de piscinas olímpicas, né? Esse comparativo seria uma grande perca de dinheiro para o empresário que estaria investindo naquele bem de consumo ali. Então, se ele perdesse esse dinheiro, ele estaria em baixa. Então, ele iria fazer de possível para não perder aquele bem. Então, acredito que as perdas iriam diminuir com esse ponto da privatização. Outro argumento aqui que nós temos é com relação às empresas, né? Que são concessionárias estão sendo concessionadas, né? No caso, a CAGES agora, a empresa estatal, e constata-se que
60% da população aqui de Fortaleza, um exemplo, né, não tem saneamento básico adequado. Um exemplo é você visitar as periferias. Recentemente eu visitei umas periferias fazendo um trabalho de saneamento a respeito do saneamento básico que se tem mesmo nas periferias e tudo, fazendo esse trabalho de campo. E é muito triste ver a situação das pessoas que não têm lá esse saneamento e, tipo, não tem a previsão de ter. Tem apenas um córrego na frente das casas. Isso se repete em vários estados do Brasil. Belém, que tem uma situação ainda mais precária, dentre outros estados. Deixa eu pegar um argumento, só um minuto. É muito importante saber também que as obras de saneamento, elas são muito caras para o poder público executar. É tanto que o poder público, quando vai executar uma obra de saneamento, demora para caramba. Então por que, Rodrigo, você está dizendo que o poder privado não vai demorar? Porque ele não quer perder dinheiro. Quanto mais a obra está parada, mais dinheiro ele está perdendo. Quanto mais a obra demora, mais dinheiro está perdendo. Eu acho que o investimento privado daria mais calço, né? Teria mais investimento, teria mais dinheiro para que aquela obra fosse realizada de uma forma mais rápida, certo? Tem maior facilidade para as reclamações, né? No caso, se eu estou trabalhando com a empresa privada, eu tenho o direito de reclamar a mais do que uma estatal, né? Falaram também, né, que poderia ocorrer, já que vai ser uma empresa privada, pode ocorrer o aumento das taxas, porque não vai ter ninguém para regularizar, não sei o quê. Aí que é o contrário, aí que entra a Agência Nacional das Águas, ou então a nossa COGE, que é justamente para regularizar e regulamentar para que não ocorram os preços abusivos. Certo. Eu queria passar a palavra agora para o grupo que gostaria de defender o veto, né, ou que é contrário à PL 4162, para que o grupo se manifeste acerca das colocações do grupo 1 e apresente os seus outros argumentos. Professor, com licença, só se ficar um pouco barulho demais, avisa porque tá tendo uma reforma no meu prédio, tá bom? Não, Mas tranquilo. eu queria falar, você é da equipe 4, né? Sou a Priscila. Eu queria falar usando mesmo o que o meu amigo Rodrigo ele falou sobre que impossível achar empresário que quer perder, né? Como ele disse. Então, a gente falando sobre isso, como o empresário não vai querer perder, qualquer coisa, se ficar muito barulho, eu acho que a Mariana pode até aqui me substituir, mas como o empresário não quer perder, a gente pode falar sobre os casos em que não vão ser rentáveis, né? Quando ocorrer a privatização, quando a empresa privada está lá, em casos que não vai ser rentáveis, como é que o empresário que não quer perder, que visa o lucro, ele vai querer estar investindo? Essa eu acho que é a pergunta que a gente pode escutar por muitos locais. Porque, querendo ou não, o que a gente tem hoje é o subsídio cruzado, que permite que o ente público gerar recursos nos municípios rentáveis e reaplicar entre superávit dos municípios deficitários, certo? Então, quando a gente tem essa LP, a gente acaba com o subsídio cruzado, no qual onde a gente tem municípios rentáveis reaplicando, né? Nos municípios deficitários, acaba tendo essa perda. E a gente também pode falar que um exemplo disso foi o que ocorreu em Tocantins, que 78 municípios, que lá ocorreu, o Estado privatizou em 1998, e a empresa devolveu ao Estado os 78 municípios menores e deficitários, ou seja, aqueles locais que não eram superavitários. Então, simplificando, como a empresa não quer perder, não tem como a gente falar que certa porcentagem do Brasil não tem saneamento, não tem água e esgoto, e com a privatização isso vai ocorrer, já que quando o município é deficitário, quando ele não é rentável, já que, como foi falado, o empresário não quer perder. O empresário quer devolver o município, já que aquilo ali não é rentável para ele, né? Então não vai melhorar isso, principalmente visando que, na verdade, para ele não gera lucro. Mais alguma outra colocação aí dos grupos que querem defender o veto da PL, que são contrários à PL?
Professor, eu Ó, tenho eu uma também. coisa para falar até, mas pode falar, Vitória, por favor. Pode falar? Pode Pode. falar também. Não, o que Tá eu bom, ia eu falo. falar é que... Tá, vai, fala. Ó, eu queria falar um pouco sobre como esse veto é importante para todo mundo aqui no Brasil, na situação em que a gente está hoje, vivendo uma pandemia e vivendo a situação que o brasileiro passa hoje, né? Porque, querendo ou não, a privatização da água vai aumentar os custos, é um fato. É tanto que de 2000 para 2017 foram registrados no mundo 267 cidades que reestatizaram serviços de saneamento. Ou seja, elas foram nessa mesma proposta de que o setor privado ia cuidar, ia deixava de forma acessível para todas as pessoas, e não foi assim que aconteceu. Então, por que que aqui no Brasil, que segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, agora em março, 12,12% da população está desempregada, como que essas pessoas vão conseguir priorizar a água, priorizar algo que é básico, algo que pela Constituição deveria ser dado à população, é um item básico, como educação, como segurança. Como que as pessoas que às vezes não têm emprego, não têm como se alimentar, vão ter que priorizar a água, mesmo que as pessoas digam que o empresário não quer perder dinheiro, que o empresário vai investir, que as pessoas vão ter mais acesso, mas para a pessoa ter acesso, não adianta ter um bom sistema de saneamento se você não tem acesso econômico, se você não tem porte para dinheiro para ter acesso. Vai, Matheus, fala. O que eu ia falar era que não dá para se analisar o custo pelo custo, a perda pela perda, e se você ignora o contexto que está por trás daquilo. A gente vive um cenário onde mesmo partindo de uma centralização, de uma, vamos dizer assim, de responsabilidade estatal nas gerências de água e esgoto ao longo do país, a gente tem uma precarização e uma diminuição do investimento e da capacidade. Eu acho que se a gente pensasse e conseguisse priorizar esses gastos para fazer uma política uma política pública que realmente chegasse à pessoa do interior, que chegasse à pessoa daquela cidade onde ela é mais, vamos dizer, longe da capital e que ela não é vista com bons olhos por essas empresas que vão entrar, que precisam estar aliadas às cidades grandes para que elas sejam válidas de algum tipo de investimento. Se essa parametrização fosse feita a partir de política pública, de incentivo do governo, que trabalhasse junto aí sim, trazendo capital para fazer um suporte e não ele ser o responsável, como a própria Vitória já falou, que já algumas nações vêm fazendo o processo contrário que nós estamos fazendo, e nações que são vistas como a gente, como mais evoluídas economicamente, culturalmente, enfim. Então, o que a gente tem que analisar não vamos analisar o custo pelo custo e a perda pela perda. Vamos olhar o contexto, vamos olhar a falta de investimento que nós enfrentamos, olhar o cenário que a gente enfrenta no Brasil. Essa empresa que vai chegar aqui, muitas vezes não conhece a realidade, às vezes elas não vão conseguir se padronizar entre elas. Por exemplo, Transnordestina foi um grande exemplo disso. Foi falado que ia haver uma padronização, que ia haver um controle. Quando foi ver na prática, construção de trilhos com bitolas diferentes. Pode parecer básico isso, mas a gente não pode levar em consideração por outras coisas que aconteceram aqui também. Não é um problema pontual, ele é um problema estrutural. E o problema estrutural se resolve com política pública. A pessoa que chegar aqui para resolver, ela vai querer resolver o bolso dela. Ela não vai querer resolver problemas de padronização de saneamento. E é isso que tem que ser levado em consideração. Eu vou falar um negócio rapidinho. Tem problema? Pois não? Ó, eu sou da equipe 5, né, que é contra a privatização. E uma coisa citada pela equipe que é a favor é que o relator da lei é o Tasso Gereissati, mas é interessante a gente lembrar que o Tasso Gereissati, que é o relator da lei, ele é sócio da Coca-Cola, uma empresa, uma multinacional que é super interessada no mercado da água, como a Nestlé, que já secou um dos nossos poços, e agora esse interesse empresarial em uma estatal nunca vai ser positivo, né, pra gente. Uhum. Professor, Pois não. eu me chamo Davi, da equipe 2. Eu gostaria a equipe que está defendendo a privatização, né? Eu gostaria de rebater alguns argumentos, se possível. Pois não. Então, quando alguns colegas tocaram no canto da
no que se diz respeito à questão dos municípios pequenos, né, que tem um sistema muito deficitário em questão ao saneamento. E uma das grandes mudanças que a gente, pesquisando, a gente observou nessa PL foi a questão da prestação de serviço em forma regionalizada, né? Que diz mais ou menos que o tipo de licitação hoje em dia vai ser feito em lote, que basicamente diz que o empresário que for investir na parte sanitária em grandes cidades também vai ter que agregar municípios pequenos que estão ao lado, né? Digamos assim, você vai ter que pegar se você pegar uma parte superavitária, você vai ter que pegar uma parte que também tem um déficit. Que isso vai fazer com que justamente você tenha acesso a uma população também, a parte que mais precisa a esses níveis de serviço, né, no que diz respeito ao serviço privado. Além disso, o que a gente também observa é que eu estava vendo aqui uns vídeos ontem, né, sobre, principalmente na TV Câmara, sobre alguns deputados que votaram a favor e contra alguns debates, e eu estava vendo aqui que, na verdade, uma coisa que não ficou tão clara assim nessa questão dessa PL é que, na verdade, não é uma privatização como um todo. As empresas públicas elas ainda podem conseguir comprar partes de saneamento, né? Assim como foi feito em alguns outros países desenvolvidos, como também foi citado aí, que eles estão passando por um processo de compra novamente desse setor pelo Estado. Mas a privatização, em primeira vista, foi feita justamente por causa de contas da União, né, dos municípios, dos estados, que não podiam bancar e começaram a investir mais no capital privado. E aí, após um balanceamento de contas maior, né, uma quantia de renda melhor produzida pelo Estado, aí o próprio governo retoma a compra desse setor, né? E só mais uma coisa além disso também, é que falando sobre esses debates que eu vi ontem, eu estava vendo sobre o deputado Evaí Vieira, que é o presidente da comissão especial, né, que analisou a questão do marco regulatório, e ele estava falando que, pelos dados do SNIS, né, que é como é que eu posso dizer, a organização que mostra dados sobre tarifa, sobre Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Isso. Ele estava falando sobre a questão de que lá no site do Ministério, eu até fui dar uma olhada nesses dados, a tarifa média da taxa de água pela parte privada chega até algumas vezes ser mais barata do que pela parte pública, além de que a iniciativa privada, ela, de certa forma, ela investe mais, né, no setor sanitário do que o setor público. Então, basicamente isso também, a questão da prestação de serviços, que algumas empresas privadas têm de uma forma muito mais eficaz do que uma empresa pública, entre outros aspectos. Professor, Ou não? Rodrigo aqui da equipe 1, sobre o que a Vitória e o Matheus falaram, né, a respeito dos preços. É aí que vai entrar justamente as nossas agências regulamentadoras, no caso a ANA, para que não tenham preços abusivos. Quando vocês falaram a respeito de cidades exemplo, que estavam revogando, né, essa licitação de algumas empresas privadas, como o Davi falou também, pode ser tanto uma empresa privada como pode ser uma empresa estatal. As duas vão ter atribuições para isso. Porém, eu queria citar um exemplo também da cidade de Cachoeirinha de Itapemirim, acho que é Cachoeira de Itapemirim. Cachoeira de Itapemirim. Essa cidade é uma cidade exemplo sobre saneamento básico e resíduos sólidos e drenagem. É uma cidade meio que interiorana, e essa cidade tem um dos melhores índices de abastecimento e de saneamento básico no Brasil. E foi uma cidade que foi privatizada, na verdade, né? É até importante falar também a respeito de, e se a companhia estiver colocando preços abusivos, e se a companhia não estiver cumprindo com o papel dela? Nessa PL tem um ponto que é muito importante, que fala a respeito da revoga da licitação, que essa companhia pode perder o direito de prestar aquele serviço. Aí você me pergunta o seguinte, Rodrigo, mas aí toda a vida vai ficar nesse negócio de a companhia não é boa, revoga, a companhia não é boa, revoga. Quem sofre é a população. Podem usar esse contra-argumento, né? Mas é o seguinte, o que é que vai acontecer? Vai ser feito um estudo preliminar a respeito do histórico daquela empresa
para saber se ela é capaz de suprir a nossa população, ou então a população que ela vai estar atendendo, e depois vai ser feito um histórico também a respeito dos riscos, né? Vai ser montado uma tabela, pelo que eu li na PL, e vão mostrar se aquela empresa tem risco bom ou então tem risco ruim, né? Então já seria um ponto aí para que não fosse contratada. E teria também o caso da revoga da licitação, né? Acho que era isso que eu queria falar. Queria passar a palavra para o João Cavalcante, João da minha equipe, né? Ou então João Pedro, que ele ia falar um pouco mais agora, ele tinha até me falado aqui. Bom dia. Só para reforçar algumas coisas. Outra cidade também que eu vi que teve pontos positivos é a cidade de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, que passou de 10% de atendimento a quase 100%, e como aquela relação de saneamento e saúde que a gente vê, foi avistado lá que as internações por doenças estão relacionadas à falta de saneamento, veiculação hídrica, lançamentos indevidos, fez com que as internações na cidade diminuíssem de 3.000 para 100, o que a gente visualiza que está fazendo uma economia na saúde diretamente, por passar de 3.000 internações para 100. Outro ponto é que, retornando ao argumento que os meninos iniciaram, sobre as perdas. Ali a gente faz um paralelo com que as perdas de água que ocorrem geram um rendimento de perdas de 12 bilhões. E esse valor é o que é investido atualmente pelo Estado para saneamento. Ou seja, o investimento que é estimado para fazer a universalização é cerca de 700 bilhões, enquanto o Estado está investindo atualmente 12 bilhões, que é comparado ao que é perdido na rede atualmente. Professor, Pois não. Oi, Esther. olá, bom dia. Bom Pronto, eu dia. sou da equipe 3. É porque, assim, antes de falar, né, do contexto É muito importante, antes de falar do contexto da privatização do saneamento, é interessante abordar sobre o contexto da privatização de forma em geral, né? Que foi criado, né, que a privatização é algo ruim. Mas é bem pior as coisas nas empresas públicas, pois existe pouca competição, pouco resultado, pouco controle. A competição entre empresas é importante para fazer a empresa melhorar. E se existe muitas empresas em competição, essas empresas acabam melhorando a qualidade dos seus serviços e produtos. E acaba que isso não acontecer, os clientes eles vão para outra empresa, né? Porém, as empresas públicas não se preocupam com isso. Elas podem ser ruins, elas podem atender mal as pessoas, que nada vai acontecer com elas. E se por acaso ela tiver prejuízo, não tem problema para elas, pois o Tesouro Público cobre os buracos com o dinheiro dos impostos, ou seja, com o nosso dinheiro, né? E, além disso, é quase impossível demitir um funcionário que é extremamente incompetente. Ele pode faltar, não atender bem as pessoas, não se preocupar em dar o seu melhor. E, além desses problemas, tem a corrupção, né, que é algo que não foi citado. Que todos nós sabemos que é terrível, que é uma praga das empresas públicas, muito maior que nas privadas. E nas empresas privadas tem sempre um dono olhando, observando e tendo cuidado com o dinheiro dele. E se alguém roubar, quem perde é o dono. Nas empresas públicas, as oportunidades de roubar são maiores. E quem paga pela corrupção somos nós. E sobre a proposta do novo marco legal de saneamento, os estados e municípios são obrigados a estabelecer pontos com parâmetros e indicadores de desempenho para fazer a ampliação das redes de esgoto, coleta, tratamento e distribuição de água. E as empresas, elas devem medir metas de expansão desses serviços, no caso, né? Para fazer a redução das perdas e a qualidade, né, da prestação de serviço. Ou seja,
A água potável deverá chegar em 99% da população. E a coleta e o tratamento do esgoto, ela tem que chegar em 90% da população brasileira até 2033, até o final de 2033. Mas, atualmente, as métricas de saneamento básico no Brasil não chegam tão perto em alguns números. De acordo com o Diagnóstico de Serviço de Água e Esgoto do Sistema Nacional, 83,6% da população brasileira é abastecida com água. 53,2% tem esgoto coletado e apenas 46,3% tem o esgoto tratado, certo? E a população no atendimento de serviço entre 2033 e 2018 foi de 82% e a 83% entre a população com água tratada, ou seja, 1% de aumento entre 2033 e 2018. E para a população com esgoto coletado de 2013 a 2018, os dados foram de 48% a 53%. Ou seja, entre esses 5 anos, de 2013 a 2018, foram só 5% de aumento. Eu queria passar a palavra para a Natasha, por favor. Voltando para isso da privatização, a gente vê que tem muitas empresas, elas tiveram sucesso quando eram estatais e depois se transformaram foram privatizadas, né? Um dos exemplos desse é a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional. Depois da privatização, ela se tornou a maior siderúrgica das Américas. Ou seja, antes ela perdia dinheiro para manter a empresa aberta e agora ela gerou mais emprego, ela se tornou muito mais competente, muito mais reconhecida no mercado, certo? Pois tiveram esses investimentos privados. Outro exemplo também é a Vale do Rio Doce, que ela empregava antes, em 1997, 11 mil pessoas e hoje mais de 170 mil pessoas. Ou seja, privatizar gera um movimento na economia, gera empregos, então só tem a beneficiar. Fora que, como a Esther mesmo falou, tira um pouco dessa parte da corrupção, pois ali, né, na parte das estatais, ela não tem uma competição, não tem um mercado, então quando você privatiza, você automaticamente faz isso e a empresa, querendo ou não, ela vai ter que se qualificar de algum modo. Ou seja, nessas qualificações, a gente também tem até a geração de emprego para puxando já o gancho para a nossa profissão, né, engenheiros ambientais, que vamos ter que estar ali à frente, ou seja, a gente vai ter que se qualificar, vai ter que se adequar a esse novo mercado, ou seja, a geração de empregos também para a gente. Certo. Eu queria ouvir agora os grupos que são contra a PL, para apresentar os argumentos, especialmente aquele que não falou ainda, talvez. Professor, está dando para me ouvir? Sim. Certo. Eu vou puxar um pouquinho o assunto mais para trás na questão das perdas. Porque, desculpa só um instante. As perdas, elas não são só por desleixo, mas porque muitas vezes é considerada a água como um recurso limitado. Coisas que as indústrias privadas também não vão fazer, né? Não vão considerar como um recurso limitado. Ela não é considerada um prejuízo econômico, e sim ambiental e sanitário, porque diminui a quantidade da água e o setor privado não se preocupa com isso. Há uma pergunta que eu queria deixar. O que garante que, com a privatização, essas perdas serão reduzidas? Eu gostaria de usar como exemplo a cidade de Manaus. Lá, há 20 anos, a concessão é marcada por serviços precários, ilegalidades contratuais, falta de investimento e principalmente na periferia, descumprimento de metas e tarefas abusivas. Ele tem apenas 12,43% de atendimento de esgoto, isso segundo os dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. E ainda figura há 7 anos nos piores lugares do ranking de saneamento, sendo que lá, como eu citei, há mais de 20 anos, é uma empresa privada que controla essa questão do saneamento, do abastecimento. Outra coisa é que quem garante que essas empresas vão focar também nos outros pontos acerca da PL, que é... Desculpa, professor, porque eu estou meio rouca, eu não estou conseguindo... Eu vou passar a palavra para o Hernandes, já eu volto, que eu vou precisar tomar água. Desculpa.
Bom dia, pessoal. Sou Hernandes da equipe 5. Eu gostaria de começar falando que há controvérsias em relação a acusar empresas públicas de necessariamente ser mais corruptas que as privadas. Podemos usar como exemplo a Odebrecht, a Camargo Corrêa, que constantemente são alvos da Operação Lava Jato. E também o que essas empresas têm em comum são as licitações, no caso. Então, podemos citar como algo preocupante, o caso das licitações, porque geralmente ocorre a questão do favorecimento. Então, como já foi citado no início, o relator da PL, Tasso Gereissati, tem interesses particulares dentro disso, pois ele tem investimentos em empresas privadas. Então, eu considero uma controvérsia esse tipo de argumento. Outro ponto que eu queria tocar é a questão da ampla concorrência, certo? Empresas de capital privado muito grande teriam vantagem sobre empresas públicas na concessão de cidades mais lucrativas, digamos assim, grandes centros urbanos que trariam lucro. Porém, essa concorrência não seria tão interessante para cidades mais afastadas e, consequentemente, não tivesse tanto lucro. Então, essas cidades menos lucrativas ficarem abandonadas, consequentemente, seria um papel do poder público. Então, o poder público teria mais prejuízo com isso, certo? Outro ponto que foi citado pela equipe favorável é a questão das agências regulatórias para definir o preço. Se essas agências forem regular a questão da tarifa, será menos atrativo para as empresas privadas, logo, não terá tanto interesse. Uhum. Eu tenho uma coisa para falar também, que foi falado aqui que os países que estavam fazendo a regressão, eles estavam fazendo porque eles usaram um tempo para regular suas dívidas, enfim. Mas isso não é o que se mostra na prática. Satoshi Kishimoto, que é uma das autoras de uma pesquisa do Instituto Transnacional, que ela é responsável por coordenar políticas públicas alternativas dentro do Instituto, ela falou que, em geral, são observadas que as cidades que estão voltando atrás constataram que as privatizações ou as parcerias públicas-privadas acarretavam tarifas muito altas, não cumprimento de promessas feitas inicialmente e operam com falta de transparência, entre uma série de problemas que vimos caso a caso. O estudo dela fez parte em cidades como Berlim, Paris, Budapeste, a capital de Mali, Buenos Aires, Maputo, La Paz, ou seja, são cidades onde milhões e milhões de pessoas moram e que hoje, ainda assim, por exemplo, cidades francesas são referências em saneamento, né? Outra coisa que foi citado é que a Vale do Rio Doce é um exemplo de privatização, sendo que essa foi tocada de maneira totalmente responsável quando feita, e ela tem hoje cerca de 40 bilhões de dívida com o governo brasileiro, além de ter gerado o maior desastre ambiental da história do país. Então, eu acho que isso não é sucesso de privatização, eu acho que isso foi, na verdade, o oposto, e quando se trata das medidas que elas tomaram para conseguir corrigir esses problemas, ainda assim foram muito precárias comparado ao dano que ela gerou. Agora, eu fico pensando assim, né? Tipo assim, a maioria de grandes produtores de água hoje é a nossa produção de carne, a nossa produção agropecuária. A questão é justamente essa. Se você está colocando e injetando uma empresa que visa o lucro, que vai querer a participação financeira do todo, né? E ela tem como o maior parceiro a agroindústria e o pessoal que faz a produção pecuária, que é responsável hoje pela maior parte de bens que o Brasil produz, e ver como a venda da água bruta, a chance de conseguirem lucrar em cima do saneamento, eu acho que, será que eles vão realmente ter o foco na universalização ou vão ter o foco na maximização dos gastos de água nessas áreas e criar, assim, uma discrepância, como aconteceu em alguns outros países que também dependiam de bens primários de produção para poder manter sua economia. Então, fica essa questão também. Qual vai ser a preferência do foco dessas empresas quando pisarem aqui? Vai ser justamente abastecer mais ainda um sistema financeiro ou então tentar regulamentar e cumprir a lei de fato, coisa que não aconteceu com a Vale, que, como eu já falei, vem aqui cerca de 60 trilhões de reais só de imposto não pago,
Imagine outras coisas que estão por trás. Então, primeiro, esse negócio de corrupção é balela, acontece em todo canto, corrupção é do homem e não de setor. E o que nós temos que fazer é uma mudança cultural, primeiro, para reduzir a corrupção, e segundo, nós temos que fazer um trabalho de política pública de acompanhamento e de aproximação das cidades, tentar diluir mais, tentar abrir a participação das cidades, criar mais, deixar com que elas tenham mais capacidade de investimento, para que elas consigam se equiparar a uma empresa que venha de fora com preocupação meramente mercadológica. Professor, posso falar? Eu queria Oi, só Mariana, pode? Ah, pronto. Vai, Majuto. Vamos. O microfone está falhando, Maria Júlia. Tá travando, Maju. Meu Deus, é na internet. Vai, Não, voltar agora agora. Tá dando para escutar. Certo. Diz que em Berlim, essa desprivatização, ela gerou 1,3 bilhões de euros que o Estado teve que pagar por conta disso, né? Foi um dos argumentos que o pessoal a favor disse que poderia privatizar e depois desprivatizar, mas eu acho que o Estado de Berlim, ele acabou privatizando do saneamento. Eu queria saber isso. Professor, eu gostaria só de falar uma coisa. Os dados acerca de Manaus, eu tirei do site Esquerda Online, e o título da matéria é Como a aprovação da PL 4162 vai permitir a privatização do saneamento básico nas cidades. Pronto, professor, pronto, bom dia, eu sou do grupo 4, né, contra a PL, é muita coisa para complementar e para rebater o pessoal, mas só complementando o que os meninos disseram até desde o começo, é só a gente voltar um pouquinho e ver que o Brasil foi um forte apoiador da resolução da Assembleia Geral da ONU, em 2010, que reconheceu a água e o esgotamento sanitário como direitos humanos. Isso já foi um avanço fundamental, né? Mas como os próprios meninos citaram, um dos maiores déficits de saneamento é realmente o atendimento da população rural. E o setor privado terá interesse em atuar nessas áreas, né? Porque realmente o setor privado está visando o lucro, né? Então, de acordo com as referências de alguns países, algumas cidades que até já citaram, creio que o pessoal do meu grupo vai reforçar um pouquinho isso aí, a gente pode ver que muito provavelmente não, né? E alguém citou, não lembro, que não vai ser obrigatório uma privatização, certo? Porém, eu vejo que os estados que optarem por uma empresa pública, eles terão uma pressão muito grande para que haja uma eficientização da empresa e do estado, né? Então, eles serão pressionados demais. E sobre... também citaram que o saneamento básico será regulamentado pela ANA, né? Que é a Agência Nacional de Águas. Então, quando a gente estava estudando, né, para o júri e tal, a gente viu que a própria diretora-geral afirmou que a estrutura atual não é suficiente para assumir as novas funções que foram impostas a eles. Então, acho que não adianta a gente querer algo que não temos nem a estrutura que vai fazer isso acontecer, né? E acho que ainda é necessária a capacitação de muitas pessoas, desde as pessoas que assentam a rede. Eu vou passar a palavra agora para o Igor, só para ele complementar. Professor, agora falando sobre a proposta do Tasso Gereissati, que de agrupar os municípios em blocos, né? Ela não é tão simples assim de aplicar, porque não existe um esclarecimento de como aconteceria o agrupamento desses municípios, e algumas cidades elas possuem contratos vigentes com companhias estaduais, e eles possuem esses contratos datas de finalização diferentes, ou seja, algumas cidades estariam disponíveis para participar de blocos em tempos diferentes, e isso deixaria essas cidades sem a prestação de serviço até que pudessem integrar algum tipo desses grupos. E agora eu queria passar a palavra para o Davi, era só isso mesmo. Davi não, Rodrigo. Oi, bom dia. Professor, eu queria apenas complementar que essa possibilidade de privatização
Além de tarifas mais altas e da possível falta de interesse das empresas privadas em atuar em áreas carentes, pode gerar tarifas que não vai beneficiar a população mais pobre, que já sofre com a falta de saneamento, e uma grande possibilidade da geração de monopólios e oligopólios, né? Quando a atuação de empresas privadas também pode-se considerar uma possibilidade de cartel, que acontece comumente com empresas de posto de gasolina, por exemplo. Nada garante que vai ter idoneidade pela inserção de capital em empresas privadas. E outra coisa também, professor, só lembrar que as duas cidades que foram citadas, elas estão localizadas em regiões onde o investimento ele é histórico, onde tem um déficit onde tem um déficit de, vamos dizer, um déficit não, né? Tem um superávit de investimento em comparação às outras regiões do país. Logo, eles têm uma região muito mais estruturada. Eu queria trazer um exemplo de duas cidades aqui do Brasil que são grandes cidades, inclusive, que estão fazendo esse ano aniversário de privatização, que é Manaus. Ela vem fechando aí o seu 20º ano de privatização, e 2 décadas depois de privatizar, apenas 2,5% do esgoto é coletado na cidade. De cerca de 600 mil pessoas, o equivalente a 27% da população, sequer tem acesso à água. E isso é culpa de uma estrutura que ela é desigual. As cidades do Sul elas já estavam mais preparadas a ter um sistema, já tinham um sistema economicamente pronto para elas. A questão é quando a gente chega no norte do país, em locais de difícil acesso, mesmo as capitais sofrem desse problema. Professor, bom dia. Eu sou da equipe 3, está dando para ouvir direitinho? Alguém dá sinal? Dá sim. Tá sim. Pronto. Dá sim. Pronto. Eu sou da equipe 3. Com o microfone desligado, desculpa, Adriano. Beleza. Eu sou da equipe 3, a gente é a favor da privatização, e algo que ainda não foi citado, que é de grande parte dessa proposta da PL, é a grande questão dos resíduos sólidos. A gente falou muito de saneamento, mas focando muito em água e parte em esgoto. Mas a gente sabe o entrave que a gente tem no Brasil em relação à coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, e resíduos líquidos também, e assim por diante. Então, pegando por baixo, aqui no Ceará, a gente tem mais de 300 lixões, sendo que a gente tem apenas 184 municípios. Então, a gente vê o problema que a gente tem e que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela é de 2010, ela estendeu para a finalização dos lixões até 2014, quase nada foi feito, estendeu para 2019, uma nova data, nada foi feito. Então, estava na mão dos municípios, né, fazer isso e com as empresas públicas, e praticamente nada foi feito. A gente tem cerca de 2% dos municípios brasileiros que têm aterro sanitário. Então, com essa proposta da PL, a gente pode ver a questão de melhorar essa situação, porque no momento que a empresa privada ela vai atuar nesse setor de uma forma de incentivo, a gente vai conseguir ver uma mudança. E como a própria PL já dá suporte a criar blocos, né? Ela não fala em consórcios entre municípios, mas blocos para justamente, né, nessas situações, por exemplo, de criar um aterro sanitário, os municípios eles se juntem e consigam, né, fazer essa gestão dos resíduos sólidos. Consequentemente, a gente vai ter a adesão de taxas, né? Vão ter taxas de resíduo. E isso, os especialistas de resíduos sólidos, eles apoiam a aplicação de taxas nesse segmento. Porque hoje em dia a gente paga a taxa de água e parte também da taxa de esgoto. E, de certo modo, a gente dá mais valor a esse bem, já que a gente paga aquele tratamento, aquela distribuição, e aquele tratamento primário e o tratamento também de disposição, né, de esgoto. Então, a partir do momento que a gente vai fazer uma gestão de resíduos sólidos de uma forma eficiente, a gente vai e a gente vê resultado, a aplicação de taxa nesse serviço, ela não vai ser vista de um modo negativo. E as taxas que
os próprios estudiosos em relação à PL veem em torno de 13 a 17 reais. Então, é algo que, para a maioria das pessoas, é algo totalmente ok. E para as pessoas de baixa renda, como também já acontece em energia, água, vai ter descontos, né, de acordo com o seu padrão econômico. E outra coisa que a Natasha citou mais cedo, que é também da minha equipe, é em relação à criação de empregos. Já que a gente vai precisar colocar tudo isso para rodar, a gente vai precisar de profissional qualificado. E em questão de gerenciamento de resíduos e tratamento de água, nós, como engenheiros ambientais e sanitaristas, a gente tem muito a ganhar com essa aplicação dessas empresas no mercado, porque é uma gama de trabalho gigantesca. Para a PGRS, para trabalhar na operação e monitoramento de aterro sanitário, na questão dos recicláveis também, em usinas de reciclagem. Então, a gente abre um leque muito positivo para esse entrave que é a questão dos resíduos sólidos. Obrigado. Agora eu vou passar a palavra para o César. Primeiramente, bom dia a todos, eu me chamo César, tá? Eu peço desculpas desde já pela obra que está aqui ao lado da minha casa. E eu vim trazer aqui alguns dados que não foram citados, não sei porquê, eu acho que alguma equipe deve ter esquecido, que são dados epidemiológicos. A gente está tratando de saneamento ambiental, a gente está falando de saúde pública, e a gente não está trazendo dados epidemiológicos. E eu acho isso um erro grotesco, porque os dados epidemiológicos, eles são irrefutáveis, eles estão aí no SINDA, que é o Sistema de Informação de Monitoramento de Diários Agravos, eles estão dentro do DataSUS, e eles mostram claramente que existe, sim, uma deficiência das atuais companhias, que geralmente são economias de empresa mista e são empresas públicas, que elas são ineficientes, e através dos dados aqui que eu trouxe, apenas alguns, eu vou mostrar para vocês como é que se dá essa ineficiência, tá? Primeiro, eu queria citar logo de cara a Lei 8080, que ela é de 19 de setembro de 1990, que ela fala sobre as disposições das condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e de serviços que algumas empresas oferecem ao SUS, né? E aí ele no parágrafo 1, ele fala assim: entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente. E um desses problemas está a falta do saneamento básico, no caso. E em 2018, 230 mil pessoas foram internadas por problemas de doenças, no caso, de veiculação hídricas, né? Essas doenças podem ser vetores como dengue, hepatite A, leptospirose, esquistossomose, doenças diarreicas, e dessas 230 mil internadas, 2.180 vieram a óbitos, por causa de alguma dessas doenças, no caso. E a partir de agora eu vou trazer dados de 3 doenças específicas, só retratando a cidade de Fortaleza, tá? Esse primeiro dado que eu citei para vocês, ele foi retirado do DataSUS, esse segundo agora vai ser do SINDA. Em média, desde 2010 até o ano de 2019, 110 pessoas anualmente pegam a leptospirose na cidade de Fortaleza. Se vocês acham isso o número normal, eu não acho, porque é um número extremamente atrasado, tá? E geralmente dessas 110 pessoas que pegam essa doença, metade dos casos é da Regional 5 da cidade de Fortaleza, que é a cidade com os menores índices de IDH da cidade. E geralmente essas doenças sempre ocorrem na mesma região, que é na área mais pobre, no caso. Justamente por esse mau serviço prestado dessas companhias, dessas empresas públicas, dessas empresas de economia mista, assim como a COSAMA, que foi citado lá no caso de Manaus, que ela é ineficiente, sim, e ela está aí para provar isso. E outro dado, dengue. Em 10 anos, mais de 254 mil pessoas pegaram dengue na cidade de Fortaleza. Eu acho que esse dado ele não está atualizado corretamente. O número ele é muito maior. Aqui eu só estou tratando de hospitais públicos, mas mesmo assim, eu acho que esse número ele está muito pouco. E geralmente essas doenças poderiam ser evitadas
se houvesse um saneamento básico adequado e um gerenciamento de resíduos sólidos corretos. Mais uma vez, a gente entra aí dentro da parte de saneamento básico. Doenças diarreicas, que é aí que eu quero chamar a atenção de vocês. Em 10 anos, 110 mil pessoas e 110.725 pessoas pegaram doenças diarreicas por problemas realmente sanitários na cidade de Fortaleza. Essa cidade se encontra no Cinda, tá? E é um número muito alto, é um número absurdo, é um número que não deve ser aceitado em hipótese alguma. E só para retratar algumas questões, a gente tem cidades dentro do interior do estado do Ceará, no interior, no caso, que tem índice e nível de doenças diarreicas idênticas no continente africano, no mesmo nível. E a gente está falando de Fortaleza, uma das 10 maiores cidades do estado do Brasil. Ou do Brasil, no caso, né? Desculpa. E aí eu queria trazer o último dado, que para mim ele é um absurdo, porque todos nós que estamos aqui, nós bebemos agrotóxicos e não sabemos disso. Foram encontrados 27 agrotóxicos na água que sai da torneira da sua casa, sendo deles 11 extremamente, altamente perigosos, né, como a lactol, atrazina, carbedanzim, DDT, DDE, DDE, DDD, no caso, e alguns até proibidos pela Anvisa. E muitos desses agrotóxicos causam câncer, doenças crônicas e defeitos cognitivos conforme o tempo. E os outros 16, eles são de média e baixa periculosidade. Enfim, só foram poucos dados, no caso, que eu trouxe, mas eu creio que foi suficiente para a gente ver que existe uma dura realidade, sim, que esses dados não podem ser aceitados, que isso não está dentro da normalidade, que a atual companhia, que é uma empresa de economia mista, que está na cidade de Fortaleza hoje, ela é ineficiente, né? E um estudo feito pela XP Investimentos, ele diz que seria ao todo investido 400 bilhões, e uma empresa pública hoje não tem condições de investir esse dinheiro todo. Por isso que a gente é a favor dessa privatização, no caso, porque assim a gente conseguiria, não estou dizendo que ela vai, não estou dizendo que os números de dados eles vão zerar, não, mas eles vão ser bem menores, porque os números atualmente eles são inconcebíveis. E é até uma crítica que eu faço para que a gente que é da área ambiental, a gente abra mais os olhos e a gente veja o sistema ambiental como um todo, o meio ambiente como um todo, não sendo o meio ambiente só restrito aqui, mas que os nossos impactos que ocorrem no meio ambiente ocorrem na saúde pública das pessoas. E é claro, existe sim, pode ser que não seja esse modelo de privatização que está sendo proposto, mas é preciso que a gente mude os nossos olhos, que a gente mude e que faça alguma coisa para que pelo menos esses dados epidemiológicos, eles venham assim eles venham a cair conforme o tempo, tá certo? E, gente, era só isso. Obrigado e desculpa aqui a zoada da obra, tá? Professor, eu posso falar? Sou contra. Sou do time do contra, né? É porque dá bem barulhento, mas desculpa, gente, ficar muito alto, caso não falem. Mas eu acho que são 3 pontos para se falar, eu vou tentar lembrar direitinho, mas primeiro eu queria conversar sobre a privatização. Quando foi falado aqui de privatização, que deram certo, aí falaram da Vale, se eu não me engano, no CSA, né? Aí a gente está falando de muitas privatizações que ela não é diretamente para a população, né? Ela não é diretamente para a comunidade. E eu vou pegar um exemplo de privatização e de uma matéria que saiu esse ano, né? Que foi a privatização da energia, que a gente tem a Enel, né? Conhecida. E vou pegar aqui só um textinho falando sobre ele, né? Que é um deputado federal falando sobre essa privatização, só que aqui ele está falando sobre Goiânia. E ele disse o seguinte, que eu compreendo, em certa medida, que as instalações do que era da estatal não eram as melhores, mas também todos os investimentos que a Enel alega ter feito tem que ser sentido em melhoria na ponta, ou seja, para o consumidor, e isso não está acontecendo. E outra coisa que ele falou
Não, outra coisa que o governador falou foi que, mesmo após um ano dialogando com a Enel, assinando termos de compromisso, concordando com os planos emergenciais visando a melhoria da qualidade da distribuição de energia, nada melhorou. A insatisfação dos mais variados segmentos da sociedade. Então, a gente pode falar que a gente pode idealizar que privatizar vai estar melhorando. Dá para me escutar? Eu acho que está bem alto o debate aqui. Sim, a gente pode falar que vai melhorar, mas a gente está idealizando um pouco, né? Porque a gente tem um exemplo aí, que é próprio para a gente, para a comunidade, para a rede social, para a população, que a gente precisa, né, ter, querendo ou não, no mundo de hoje, e mesmo assim não foi passado para todos os consumidores, como é falado, não está ajudando a comunidade. Então a gente pode idealizar que vai ajudar, mas isso a gente está idealizando. É uma coisa muito utópica achar que, beleza, a gente tem os números epidemiológicos, são sinistros, são muito pesados. Realmente concordo, a gente concorda que é uma crise muito grande, essas doenças, mas a gente falar que a privatização vai causar, a certeza, principalmente, em regionais que são precárias, como a Regional 5, onde tem comunidades aqui, Fortaleza e qualquer outra coisa no Brasil, falar que ali vai, com certeza, abaixar os números, a gente está querendo visar uma coisa que não podemos usar dessa forma. Como a gente falou, onde não tem lucro, as empresas não vão querer perder, né? Porque elas irão investir. Além disso, as taxas, que já foi falado aqui, das taxas que alguns países consideraram muito altas para as pessoas que têm baixa renda pagar. Como é que uma pessoa que às vezes está lutando para se alimentar, ela está também tendo que lutar para pagar uma taxa tão alta assim? Então, como a gente falou, a gente não pode falar só de dados separados, a gente tem que falar de tudo junto. Tipo assim, a gente não pode pegar um local que tem baixa renda e falar que pronto, a empresa vai ajudar. Mas a empresa vai ajudar como? Eles têm que pagar? Como é que vai funcionar isso? Será que naquela comunidade ali eles conseguem sustentar isso? A gente tem que pensar todo esse máximo. E outro ponto que eu queria falar também, quando se comparar ao continente África, lembrar que o continente África em si não é precário. São alguns pontos para a gente parar de tratar a África, né, o continente da África como algo totalmente precário e tal, para a gente estar lembrando isso, que é algo que está todo mundo tentando desde o começo relembrar, que é um continente todo, são países diferentes, tem países bem desenvolvidos lá. Mas outro ponto que eu queria falar também era perguntar, será que virá dinheiro privado para o financiamento das infraestruturas? Ou como parece ser, o dinheiro será público e apenas terá prestadores privados lucrando com as custas do dinheiro público? A gente tem que levantar isso em consideração também, né? Os dados estão aí e eles são irrefutáveis. Se eu falei que o continente africano ele é precário, eu peço desculpas. Eu acho que não era esse o sentido, não era esse o objetivo na qual eu queria dizer. Mas existe sim interiores que estão com os mesmos dados de doenças diarreicas que do continente africano, e a gente não tem como refutar isso. Os números estão aí e eles podem ser mostrados isso claramente. Regional 5, o que eu quis dizer aqui foi mostrar que sim, geralmente a Regional 5 é onde se concentra os bairros com os menores IDHs da cidade de Fortaleza. E geralmente, o que a gente chama da ecologia humana, né, que a gente faz aquela subdivisão entre ecologismo dos ricos e ecologismo dos pobres, e a gente faz um estudo em cima disso, que geralmente esses locais com menores IDHs estão dentro do que a gente consegue chamar de ecologismo dos pobres. E essas pessoas sofrem com isso. Eu acho que do jeito que está hoje, não tem condições mais, pessoas morrendo por problemas de saúde pública, que a raiz do ponto é a área ambiental. Eu acho que a gente precisa mudar isso, principalmente vocês como engenheiro ambiental e eu como futuro cientista ambiental. A gente estuda que é para fazer a mitigação desses impactos na vida das pessoas, principalmente sobre essa questão da saúde pública. A saúde pública, ela está aí, ela precisa ser pensada, ela precisa ser repensada. Eu acho que no papel ela é muito bonita. Se você for olhar a lei, tanto 8080 quanto a Política Nacional de Promoção de Saúde, que são várias leis que complementam e que amarram o SUS muito bem amarrado, a gente vê que existe ainda uma deficiência muito de estudos ambiental, infelizmente. Mas o que eu trouxe aqui foram dados, e como eu vou falar novamente, DataSUS e SINDA. Existem vários outros dados de outras plataformas que estão aí. Infelizmente, não são estudados, mas o que eu trouxe aqui foi real, foi verdadeiro, não inventei absolutamente nada e não tem como refutar esses dados. César,
Só para. Eu queria Não, só fazer é porque tu deve ter entendido que eu tentei refutar teus dados, mas eu não estava tentando isso, aliás, eu concordei contigo. Então, era só falando, pegando as perspectivas do dado e visando para frente. Então, realmente concordo que os dados estão certos, não estou discordando contigo. Eu só estou falando sobre pegar esses dados e olhar de outra perspectiva, mas tudo bem. Bom, então eu queria rapidamente aqui falar, tecer alguns comentários mais gerais, né? E aí, a partir desses comentários, a gente passar para os encaminhamentos finais aqui, mais uns 10, 15 minutinhos, e a gente encerrar esse júri, que para mim está sendo muito legal ouvi-los e ver as ideias e expressar argumentos favoráveis, contrários. Para mim está sendo uma experiência muito exitosa, é o meu primeiro júri em disciplinas, e certamente farei em outros momentos futuros aqui das minhas disciplinas, tá? Então, pelo que foi colocado, né, assim, veja que eu não vou defender aqui nenhum grupo, nem contra, nem a favor, mas vou colocar pelo que eu, enquanto ouvinte, pude aprender sobre os argumentos colocados aí por vocês, né? O primeiro deles que é claro, né, que o diagnóstico do setor de saneamento básico, ele é preciso, ou seja, existe um grande déficit em todos os setores do saneamento básico, e que esses déficits acabam por incorrer em problemas de saúde, em problemas ambientais, em problemas ligados, por exemplo, ao turismo, problemas financeiros, enfim, você tem aí um conjunto de problemas causados pela falta de saneamento básico no Brasil. Então, o diagnóstico é preciso, ninguém pode refutar a esse diagnóstico. O principal ponto aqui é como é que a gente vai promover o aumento, o incremento do saneamento básico, se é melhorando a estrutura do serviço público e corrigindo imperfeições desse serviço público, ou se a gente vai dizer que o Estado ele não tem condições realmente de assumir, ele vai assumir, de uma certa forma, o seu despreparo para esse tipo de serviço, assim como outros que já delegou, e que vai passar para a iniciativa privada resolver esse problema, né? E o outro ponto é que, nessa entrega para a iniciativa privada, eu devo dizer que, assim, como foi colocado, o Estado não está impedindo de uma empresa pública participar desse processo todo, não. De uma certa forma, ele só está dando a oportunidade ao setor privado de participar, né? Ou seja, separar ali empresas públicas eficientes e ineficientes, ou seja, aquelas empresas públicas eficientes, elas certamente estarão ali no setor de água, no setor de saneamento, e aquelas que não são eficientes vão ser rapidamente retiradas de todo esse processo de gestão do setor, né? Então, a PL, de uma certa forma, ela traz esses pontos. Para que isso funcione, é extremamente importante a questão da regulação. Ou seja, a regulação para que, de fato, os serviços e as métricas que foram planejadas, elas sejam, de fato, executadas. É importante a regulação e a forma de contratação para evitarmos que se instale ainda mais uma situação de separação entre ricos e pobres, ou seja, as pessoas que têm maior poder aquisitivo ter acesso a esses serviços básicos e a população carente ficar cada vez mais afastada desse tipo de serviço, e devo dizer, como foi colocado aí pelo grupo, onde se concentra a maior parte dos impactos de saúde e ambientais, exatamente nessa população mais pobre, né, pela falta de acesso. Então, assim, não é uma problemática simples, aí como foi colocado pelos grupos, né? Ou seja, você tanto tem
experiências exitosas de boa gestão privada, por exemplo, assim como tem experiências exitosas de boa gestão pública, como você tem experiências não exitosas, como foram colocados aí em vários municípios do Brasil, da iniciativa privada, né? Ou seja, um melhor detalhamento e uma melhor explicação e estudos e a participação da academia nesse processo de aprimoramento da PL, que já está aprovada, né? Vários pontos já foram vetados e sancionados pelo presidente. Então, assim, certamente essa PL ela vai passar pelo histórico aí das votações na Câmara e no Senado, tá? Agora, cabe a nós, né, apresentar os argumentos e a fazer força à sociedade civil para quê? Para corrigirmos agora algumas distorções, para, de fato, não eliminar a participação pública no setor da água e do esgoto, né, e aumentarmos, de uma certa forma, a questão do acesso aos setores de resíduos sólidos e de drenagem urbana, que não são cobrados hoje em dia, que, de uma certa forma, isso acaba por gerar uma situação de insalubridade financeira para esses setores, ou seja, como esses setores vão ser, de uma certa forma, colocados aí nesse processo de concessão, né? Então, assim, com base nisso, eu queria jogar, né, para vocês, aí apresentar os argumentos finais favoráveis e contra a PL, à luz daquilo que já foram colocados pelos colegas e por mim agora nessa intervenção. Professor, bom dia. Tá dando para ouvir? Sim. Pronto, o senhor falou sobre eficiência, e aí é importante a gente analisar o histórico do setor público em relação ao saneamento, né? Porque já tem uma década que a lei do saneamento básico entra em vigor no Brasil, mas metade do país continua sem acesso ao sistema de esgoto. E aí, baseado em especialistas, como o economista Vitor Willer, ele afirma que não se pode ignorar esse cenário. Ele considera que no Brasil, a privatização seria uma solução no ponto de vista técnico e pragmático. Porque ao deter o controle de outras áreas que poderiam ser geridas pela iniciativa privada, como saneamento básico, correios, indústrias de petróleo, o Estado brasileiro não consegue oferecer esse serviço básico de qualidade, como segurança, educação e saúde. E aí ele cita um negócio, abre aspas, não se trata de entregar para a iniciativa privada. Os contratos têm que estar muito bem amarrados, senão a empresa poderia praticar os preços que quisesse e descumprir os serviços que lhe foram designados. Isso é um ponto importantíssimo, não basta só privatizar, é preciso regular, fecha aspas, que é onde a gente entra isso é a fonte da Federação Nacional dos Urbanitários, que é onde a gente entra também na outra ponta que fala sobre as taxas e o que deu errado em outros casos, né, que eles estão voltando a reestatizar. É justamente, acho que o foco é no contrato. Se o contrato ele é muito aberto, então é muito fácil ter altas taxas absurdas, ter descumprimento. Então, quando a gente fala em privatizar, a gente não está falando de uma coisa muito teórica, a gente está falando de elaborar um contrato bem fechado, bem planejado, para fazer realmente acontecer, porque pelo que a gente está vendo agora, o setor público não está dando conta. Professor, eu gostaria de falar rapidinho sobre algumas questões rápidas mesmo. Dizer, por exemplo, que do que diz respeito também à questão da fiscalização, embora tenha esse lado da privatização, quase tudo ainda passa pelo poder público. Então, assim, por exemplo,
Eu tô estudando Antes da ainda. PL, a gente tinha aí cerca de 50, nem sei direito, mas a gente Sim, tinha pois várias agências você veja aí, a minha reguladoras, tá sendo online. né, Tu pensa que é assim que a gente pede as tarifárias. pessoas, é? A gente tinha várias questões de empresas, né, de regulação e tal, e hoje em dia praticamente vai ficar tudo na mão da ANA. Então, assim, eu acho que isso dá também uma segurança jurídica muito grande, né, em tudo que é relação ao saneamento, porque facilita os padrões, as normas, né, as regras que a gente vai ter. E, além disso, o município, pela questão da abertura do mercado, né, ele mesmo pode verificar a empresa que ele tem o melhor tipo de prestação de serviço, os melhores dados, a organização interna. Então, acho que também cabe ao poder público. Acho que a grande chave, na verdade, dessa questão toda é a fiscalização que a gente tem que ter, independente se vai ser um serviço prestado pela empresa pública ou pela empresa privada. E eu acho que assim, a gente tem que ter, eu acho que tem que ter uma parte da União, né, do governo vigente, de ir atrás desse histórico, ir atrás de recomendações, de coisas que já foram vivenciadas na prática, para justamente saber fazer esse tipo de escolha, né, na hora de escolher qual empresa vai gerir melhor a situação do setor. Joia, Davi, obrigado. Mais alguém, pessoal? Queria reforçar alguns pontos. Eu sou contrário, né, a algumas modificações que estão sendo feitas. Como foi citado aqui, a gente sabe que existem casos e casos, mas a gente vê em grandes cidades e cidades que já tinham uma estrutura própria para ter vamos dizer, um investimento maior, as coisas não aconteceram como esperado, né? Como foi citado. Uma coisa que eu queria trazer é que a PL também ela não anula a participação das empresas públicas, mas não tem uma igualdade de partida. As empresas de fora, elas entram com muito mais investimento, entram com muito mais, vamos dizer, aporte, só que isso é meramente ilustrativo, porque a capacidade de investimento real que elas vão ter vão se equiparar ao que as públicas já praticam. Então, não é vantajoso visualmente para uma cidade que vai ser meio que forçada, entre aspas, a aderir a uma empresa privada para gerir o seu saneamento. E, além disso, é uma falsa competição, porque elas vêm aqui com muito mais amparo, já que existe uma política de investimento dedicado em toda a história da empresa, comparada a uma política que já é precarizada. Tipo, só no ano... hoje, nosso investimento em relação ao PIB é de 0,06%, que era o que era praticado em 1995, e hoje a gente presta aqui a universalização com pouco investimento. A questão é que existe uma parametrização, como alguns... O problema não é real 100%, porque ele é defasado. A capacidade de investimento que nós tivemos em saneamento básico nos últimos anos, ela está comparada ao que era praticado 30 anos atrás. Então, o erro não está em simplesmente admitir empresas, o erro está em a gente estipular um corte de gastos que é irreal, que tem um mero afeto econômico, enquanto a gente não tem capacidade pública de colocar dinheiro e de trazer a força para as empresas que já estão no mercado, que já estão prestando serviço para as pessoas. Então, eu acho que nós temos que hoje pensar em como melhorar as empresas e não pensar como colocar empresas que vão prestar o mesmo serviço que é prestado hoje, só que em larga escala, caso a gente consiga esse aumento. Então, qual a nossa preocupação realmente? Essa que fica a pergunta. Ok. Obrigado, hein, Matheus? Eu acho que assim, tipo, você falou de a gente melhorar as empresas que já tem. Só que, como eu falei, já faz uma década. 10 anos não é tempo suficiente para melhorar essas empresas. Eu acho um pouco assim, meio Uma tópico, década, né? Isso. a gente está trabalhando de uma década, mas eu falei que nós estamos com um investimento que era aplicado há 30 anos atrás. Como é que a gente vai conseguir trazer melhorias com um investimento que deveria ser nem perto da metade do que deveria ser na prática? Eu acho que é impossível fazer as coisas sem dinheiro. Imagina numa escala pública, numa escala
de uma nação, e uma nação como o Brasil, que é enorme, tem unidades e unidades de federação que precisam de dinheiro, que tem várias outras obrigações. Então, se a gente está limitando a participação, a gente está meio que forçando a entrada de coisas, entendeu? Existe uma parametrização para que isso aconteça. Não é uma coisa aleatória. Isso foi criado por anos e anos para fazer com que a gente conseguisse atrair essas empresas para cá. A questão é que nós estamos fazendo isso de maneira irresponsável, colocando vida de pessoas em risco. O que resolve problemas de fato, em todas as esferas da nossa sociedade, é política pública efetiva, coisa que não está acontecendo agora. Coisa que nós estamos tentando jogar para a responsabilidade para ser resolvida por pessoas de fora do sistema, que não conhecem a nossa realidade. Então é isso que eu estou falando. Ao meu ver, esse interesse público não ocorre por razões meramente políticas, porque obras de saneamento não chamam a atenção política. Então, eles não têm esse interesse, porque uma obra de saneamento, dificilmente eles vão conseguir fazer com que a população veja aquilo um benefício para justamente a questão eleitoral. Porque uma obra no subsolo, eles não podem fazer uma grande inauguração, e isso vai fugindo e vai perdendo o investimento. Eles dedicam a outros setores em que eles se favoreçam acima disso. Então, com a privatização, eles meio que jogam a responsabilidade para uma empresa que vai chegar e vai ter o que aconteceu aí, que várias equipes citaram, os exemplos de privatização que não deram certo, mas agora com o marco ele vem justamente para acirrar a forma com que essas empresas estavam atuando. Elas estavam atuando sem as metas que foram impostas agora, metas claras, para o método da cobertura que eles têm que aplicar, e se não aplicar, agora haverá sanções no descumprimento e poderão perder a concessão. Então, o que estava faltando era essa regularização, ao meu ver. Pronto. Dá para me ouvir, gente? Sim. Pronto. Eu concordo com os meninos. Eu sou da equipe que defende a PL, sabe? Tendo em vista os argumentos, tudo que a gente já falou, a gente viu que no Brasil não está funcionando, não está tendo mudança nenhuma. Política pública não está sendo melhorada, como o Mourão falou, que deveriam aumentar os investimentos, mas a gente sabe como é aqui no Brasil, né? Falta investimento em educação, falta investimento em saúde, falta investimento em tanta coisa, e é uma coisa que não vai para frente. A única solução que eles dão é a questão da privatização. É a única coisa que a gente tem. Se eles falassem que iam melhorar as políticas, a gente com certeza iria, mas eles não dão essa opção, entendeu? Então, entre o que está e entre o que pode acontecer, que é a privatização, a melhora, eu com certeza fico com a melhora, entendeu? Já que não tem essa terceira opção no momento, não tem a terceira opção de investimento do país em relação a aumentar a receita para o saneamento, a receita para a questão do meio ambiente. Então, é melhor a gente pegar a privatização, já que não tem outra terceira opção. Essa é a minha opinião, devido aos dados que a gente já viu, né? E tudo que a gente já falou, que eu prestei bastante atenção aqui, a única solução é essa. Só tem duas, ou privatiza ou continua como está. Eles não deram outra opção. Ok. Gente, eu queria encerrar o nosso júri aqui, dizer que realmente foi um grande prazer. Queria parabenizar todos vocês aí por terem estudado, terem buscado coisas novas aí na internet, assistido os vídeos. Eu acho que realmente me senti muito estimulado aqui com os argumentos aí de cada um de vocês, né? Assim, tanto os que foram favoráveis à PL, quanto contrários à PL, e dizer que realmente é um tema complexo, né? E que poderíamos passar um dia inteiro aqui em debate, que ainda teria coisa para falar.